E aí, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Vamos explorar uma maneira de entender não só a nossa própria cabeça, mas a sociedade como um todo, usando as lentes do livro Centrismo Psicanalítico. É uma obra que pega conceitos da psicologia e aplica direto na política e nos grupos em que a gente vive. Olha só o nosso roteiro. A gente começa olhando para dentro, para a anatomia da mente. Depois, a gente expande isso para entender a sociedade, como se ela estivesse no divã. Mas como uma coisa se conecta com a outra? A gente vai investigar de onde vêm os desequilíbrios e, claro, buscar um caminho para o centro. E para fechar, vamos analisar uma emoção poderosa, o ódio, de um jeito que talvez muita gente nunca tenha pensado. Ok, vamos lá. Para a gente entender o argumento principal, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o modelo do indivíduo. Afinal, como é que uma pessoa psicologicamente saudável funciona, segundo essa teoria? Essa frase famosa do Freud é basicamente o nosso ponto de partida. Ela resume o grande objetivo da saúde psicológica, segundo o autor. A ideia de que a nossa parte consciente e racional, o ego, precisa assumir as rédeas dos nossos impulsos mais selvagens, digamos assim. Então, o ponto central é esse aqui. A nossa mente é como um campo de batalha. De um lado tem o id, que é a pura vontade de prazer imediato, sem pensar nas consequências. Do outro, o superego, que é o nosso juiz interno, cheio de regras e padrões morais, às vezes super rígidos. A saúde mental, nesse modelo, depende de um ego forte, que age como um mediador inteligente, sabe? Ele encontra um equilíbrio funcional entre esses dois extremos. E olha que interessante como esse slide deixa tudo bem visual. De um lado, uma mente dominada pelo id é puro impulso, é só festa e zero responsabilidade. Do outro lado, o superego que manda em tudo e impõe regras impossíveis é só trabalho e zero diversão. Onde a gente quer estar? No meio. O ego forte é o que permite buscar prazer, mas com responsabilidade, mantendo os pés bem firmes no chão. E agora que a coisa fica ainda mais ampla. O autor pega esse exato modelo da mente de uma pessoa e, pá, aplica em culturas inteiras, em sistemas políticos. A ideia é que o que acontece dentro de cada um de nós, de certa forma, espelha o que acontece lá fora na sociedade. A grande sacada do livro é essa analogia, que é bem direta e até um pouco radical. Pensa bem, assim como uma pessoa precisa de um ego forte para não ser engolida pelos impulsos ou paralisada pela culpa, uma sociedade precisa de um centro político e cultural forte. Senão, ela acaba sendo rasgada pelos seus extremos ideológicos e aí o diálogo simplesmente morre. E essa tabela aqui ilustra a tese de um jeito brilhante. O autor faz um paralelo bem direto entre a dinâmica do id e superego e o espectro político. A esquerda, com foco em apelos por direitos e em ideais mais sentimentais, é comparada ao id. Já a direita, com as demandas por ordem e certas compulsões, é associada ao superego. O ponto-chave aqui, e isso é fundamental, não é dizer que um lado está certo e o outro está errado. A questão é que os dois, quando levados ao extremo, são um desequilíbrio. O grupo saudável, portanto, é aquele que não é dominado por nenhum dos polos, mas que tem um centro forte, que consegue ouvir, respeitar e mediar os dois lados. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem importante. Se o equilíbrio é o ideal, por que tantos de nós e tantas sociedades vivem nesse desequilíbrio? De onde vêm esses extremos todos? A resposta, de acordo com a fonte que a gente está analisando, não está na política do dia a dia, não. Ela está num lugar muito mais profundo, nos nossos primeiros anos de vida. A perspectiva psicanalítica é essa. Os eventos que formam a gente, o ambiente familiar, tudo isso cria uma espécie de planta baixa, um projeto que vai moldar a nossa estrutura psicológica. É esse projeto que vai determinar se a gente tem uma tendência maior ao equilíbrio ou ao extremismo mais tarde na vida. E a teoria fica bem real quando a gente olha os estudos de caso. A fonte mostra como traumas específicos podem gerar desequilíbrios. Por exemplo, a maternidade perversa, onde a mãe aplicava enemas no filho, poderia criar uma fixação por controle e pureza, que é uma característica do superego. Já o conflito onde o xixi na cama vira uma briga de poder entre os pais pode gerar confusão e impulsividade, traços do id. E por fim, a pedagogia venenosa, tipo um pai que proíbe a filha de sentir raiva, isso basicamente esmaga o ego, ensinando que os sentimentos da pessoa não valem nada. Beleza, a gente já viu o problema, já viu as raízes dele. Mas e aí, qual é a solução? Como é que as pessoas e os grupos podem sair desses extremos e começar a construir um centro mais saudável? A fonte propõe um caminho com 4 passos. O primeiro é o mais difícil, encarar a realidade, mesmo que ela seja bem dura. A partir daí, é preciso reconhecer a complexidade das coisas, sabe? Evitar aquelas soluções fáceis de nós contra eles. O terceiro passo é crucial. Fazer distinções,
Ver os vários tons de cinza em vez de só preto e branco. E por último, usar a discussão calma e racional para chegar num acordo, em vez de tentar vencer a qualquer custo. Agora a gente vai para a nossa última parte, que é um estudo de caso sensacional sobre como aplicar esses princípios na prática. Vamos focar numa das emoções mais intensas que existem, o ódio, e vamos aplicar aquele princípio de fazer distinções. Primeiro, vamos falar do ódio destrutivo. O autor descreve esse tipo de ódio como algo que nasce lá do fundo, de medos e inseguranças que a gente nem sabe que tem. É uma força imatura, que não resolve nada. Pelo contrário, só alimenta mais e mais conflito, seja num relacionamento entre países, levando a ciclos de violência que não acabam nunca. Em total contraste, existe o ódio construtivo. E não é um impulso cego. É um controle maduro, consciente da agressividade. É a força que a gente usa para botar limites, para se opor ao ódio destrutivo dos outros e, no fim das contas, para chegar a uma solução de verdade. Para essa distinção não ficar só na teoria, a fonte traz uma história poderosa e até um pouco chocante do psicanalista Donald Winnicott com um menino órfão que ele estava tratando. E que o Winnicott percebeu aqui foi simplesmente genial. O menino se comportava de um jeito horrível porque ele estava, na verdade, testando a realidade. Ele precisava provocar uma reação de ódio, real, genuína, para saber que as ações dele tinham consequências de verdade. Era como se o menino pensasse, lá no inconsciente, se a pior coisa que eu faço não gera um ódio justificado, como é que eu vou acreditar que a melhor coisa que eu faço pode gerar um amor verdadeiro? Faz sentido, né? O Winnicott entendeu que reprimir o que ele estava sentindo, aquele ódio pelo comportamento do menino, era muito perigoso. Essa raiva guardada ia só acumular e acumular até explodir de um jeito destrutivo ou, como ele mesmo disse de forma bem forte, até assassiná-lo. A única saída terapêutica era expressar aquele ódio de forma controlada, construtiva, colocando um limite claro para o menino. E aqui está a grande lição. Em situações de conflito, responder ao ódio destrutivo com um pseudo-amor, aquele amor meio sentimental, cheio de culpa, simplesmente não funciona. O verdadeiro antídoto, o único jeito de quebrar o ciclo, é responder com um ódio construtivo e maduro, que estabelece limites e busca uma solução. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, especialmente hoje em dia. Nesse mundo que parece cada vez mais polarizado, essa busca pelo centro é mesmo o caminho da saúde e da maturidade? Ou será que é só um jeito de fugir das decisões difíceis, de se posicionar quando a crise aperta? A questão fica no ar.